Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje o vídeo, né, como vocês já viram aí no título, eu fui jubilada da Universidade Federal a qual eu estudo, mas eu vim explicar para vocês tudo o que aconteceu, por que que isso aconteceu, enfim. Vou explicar para vocês também o que é ser jubilada da UF, né? Então, enfim, é isso. Eu vim compartilhar aí um momento de bastante tensão na minha vida. Mas é isso. Então, chega de falatório e vamos logo pro vídeo. Bom, gente, primeiramente eu vim contar aqui, né, que eu entrei na Universidade Federal em 2019, eu entrei no curso de administração, né, então desde 2019 que eu venho estudando, e logo quando eu comecei a estudar, eu acho que 4 meses depois mais ou menos eu comecei a trabalhar. Então eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, né? Então, quem trabalha e estuda sabe o quanto que é difícil conciliar ali os dois, você ter tempo para estudar, principalmente para depositar ali todo o seu tempo nos estudos, enfim, e se dedicar realmente. Quando você não trabalha é mais fácil fazer esse processo, mas quando você trabalha é muito mais difícil, né? Não é impossível, mas é muito mais difícil, a gente fica muito cansado, às vezes não tem tempo, enfim. Então, desde quando eu comecei, né, a entrei na universidade, eu também comecei a trabalhar. E aí, gente, ao longo do período, assim, dos anos, né, à medida que ia passando, eu ia deixando alguma disciplina obrigatória para depois, disciplinas optativas para depois, e ia passando. E teve algumas matérias que eu reprovei justamente por falta realmente de tempo ali para poder estudar, enfim. Então, acabou que atrasou muito o meu curso, né? E todo curso, ele tem um período de tempo para você se formar. Então, no meu caso, o meu curso, ele é 4 anos. Em 4 anos, né, tecnicamente, eu deveria estar me formando em 4 anos. Só que todo curso, ele dá um tempo prorrogatório. Então, ele estende ali um tempo a mais, né? No meu caso, no meu curso, são 2 anos. Então, tem esse tempo da prorrogatória, que caso aconteça qualquer coisa, você ainda tem esse tempo a mais aí para se formar, né? E aí, se você ultrapassa esse tempo, né, da prorrogatória, enfim, eu acho que é assim que se chama, enfim, não sei. Você tem que solicitar todo semestre que você for fazer ali, precisar estudar, pagar disciplina, você precisa solicitar com a coordenação, e a coordenação faz análise e eles liberam lá você cursar ali a universidade. Então, eu entrei em 2019, o meu curso tecnicamente era para acabar em 2022, mas eu estendi para 2023 e 2024 e agora 2025. Enfim, então até o ano passado a minha matrícula era renovada automaticamente. Eu não precisava solicitar e preencher ali um requerimento com solicitação para cursar novas disciplinas. Dito isto, como eu sabia que o ano passado, né, esse ano, no início do ano, eu precisava solicitar o requerimento. Então, esse ano, no início do ano, eu fui muito mais ágil, né? Eu fui lá, pesquisei antes, questionei antes e enviei ali a documentação bem antes da matrícula ser aberta, né, para cursar ali o período de 2025.1. E foi aprovado, obviamente, que eu já tinha enviado antes, enfim. Pulando agora para a parte em que eu fui realmente jubilada, eu entrei em contato com a coordenação, né, e aí a coordenação falou para mim que eu precisava encaminhar um e-mail solicitando ali o requerimento, né, solicitando ali cursar, né, a continuar cursando ali a disciplina. No meu caso, gente, faltava uma disciplina e o TCC, e aí eu já me formo. Então eu entrei em contato com eles no final do mês de julho, mais ou menos. Eu fui aqui conferir no calendário porque eu não estava lembrando, mas eu entrei em contato com a coordenação do meu curso no final de julho, perguntando e questionando sobre a questão se eu poderia já enviar ali a documentação para solicitar a prorrogação de mais um semestre. E aí eu entrei antes de eles abrirem a inscrição, né, de fazer as matrículas, enfim. Eu entrei, acho que no fim foi
dia 28 de julho, eu acho, mais ou menos. E a matrícula ia ser aberta no dia 1º, se eu não me engano. Não. Enfim, no final de julho para início de agosto. E aí, a matrícula, ela ia se estender até dia 4 de agosto. Então, ia cair numa segunda-feira, certo? Eu entrei em contato com a coordenação uma semana antes da matrícula finalizar, né? O último dia da matrícula. E aí, eu fiz a minha matrícula na quinta-feira, dia 30. Dia 30. Na quinta-feira eu fiz minha matrícula e era para me ter enviado, já que eu estava fazendo minha matrícula, já era para me ter enviado o requerimento, enviando a solicitação. Só que eu aqui, a pessoa completamente avoada, falou, não, vou fazer isso no último dia da matrícula. Porque na minha cabeça eu achava que o último dia da matrícula era o último dia que eu poderia encaminhar esse requerimento. E aí, meus amigos queridos, é aí que eu me ferrei. E aí passou o dia da matrícula, né, na quinta-feira, passou a sexta, o sábado, domingo. Eu enviei o meu requerimento na segunda-feira, que era o último dia da matrícula. E eu enviei ali por volta das 11 horas da noite. Então, assim, eu demorei muito. E também eu acabei esquecendo, gente, real. Eu falei, depois eu faço isso e acabei que esqueci por completo, assim, sumiu. Quando eu vim lembrar, realmente já era muito em cima. Então, eu enviei no último dia dentro do prazo, só que no prazo da matrícula, não era no prazo do requerimento, né, para solicitação do requerimento. E aí, beleza, eu enviei, chegou na quarta-feira, chegou na terça-feira nada, chegou na quarta nada, na quinta as aulas já iam começar a outra semana, né, faltava uma semana ou 2 semanas para a aula começar. Então, tipo, tava muito imprensado. Na verdade, a aula ia começar na outra semana. E aí, quando foi na quinta-feira, acho que dia 7 mais ou menos, eu fui olhar para saber se a matrícula tinha sido aprovada e tudo mais. Quando você entra, quando você faz a matrícula, ele fica lá com o status de processando, né? Em processamento, vai ser analisado pelo orientador e tudo mais. E aí eu entrei na terça-feira, estava em processamento, na quarta estava em processamento. E aí quando foi na quinta que eu fui entrar para saber se já tinha sido aprovada, eu entrei dentro do aplicativo da universidade, né? Que é o SIGA. E aí eu entrei e eu falei, gente, cadê? Sumiu. A matéria que eu tinha colocado não estava mostrando lá dentro do aplicativo. E aí eu pensei, deve ser algum bug do aplicativo, que o aplicativo vez ou outra dá alguns bugs, né, enfim. E aí eu fui e saí do aplicativo, né, saí da minha conta para entrar novamente. No que eu fui entrar novamente, a minha conta deu como conta inválida. E aí, gente, me bateu um desespero, mas eu pensei, calma que pode ser só um bug do aplicativo, vamos entrar pelo site. E aí eu fui, acessei pelo site, né, pelo Google, pesquisei lá, enfim, consegui entrar. No que eu consegui entrar, eu pensei, bom, era só um bug do aplicativo, agora eu vou olhar a parte da matrícula. Quando a gente entra no site, lá tem as barrinhas e tudo mais, tem a parte da matrícula, né? Então a gente consegue ver tem o local onde você faz a matrícula, onde você acompanha a matrícula, enfim. E aí quando eu cliquei nessa parte para ver o acompanhamento da matrícula, simplesmente falou que eu não tinha realizado nenhuma matrícula. E aí me bateu um desespero, porque eu sempre tiro foto do comprovante de que a gente fez a matrícula, né? Eu sempre tiro, justamente para qualquer problema que acontecer, eu tenho como comprovar. Eu falei, não, eu fiz a matrícula. Como assim? Eu tenho comprovante, tenho tudo. Não faz sentido eu não ter feito. E aí, do lado direito da tela, né, ela fica com uma fotozinha com as nossas orientações, os nossos índices e o status do nosso curso, orientador, quanto falta, que eu vou deixar aqui para vocês verem. E aí, quando eu olho pro lado, gente, o meu status estava simplesmente como cancelado. E aí foi nessa hora que me bateu um desespero real, nessa hora que eu falei, eu me ferrei. Meu Deus do céu, eu me ferrei. E aí eu comecei a entrar realmente em desespero, porque, cara, falta só uma matéria e um TCC. Eu estava com 94% a 96%. Tipo,
eu já tinha tudo, eu só preciso entregar a matéria, o TCC e eu me informo. E aí começou a me dar um misto de emoções, eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a chorar. E eu, meu Deus, eu não acredito que eu perdi minha universidade, eu não acredito, eu não acredito. Por um descuido meu, pela falta ali de atenção referente às datas, né, enfim. E aí eu comecei a entrar em desespero, eu falei, meu Deus, e agora? Perdi minha universidade. E aí eu comecei a mandar mensagem pra coordenação e a nada da coordenação me responder. Mandei mensagem, eu sou PCD, gente, eu tenho baixa visão. E aí eu sou acompanhada, né, pela universidade, pela CIA. E entrei em contato com eles e eles também nada de me responder e eu já desesperada. Eu falei, gente, o que é que eu faço? E agora? E tipo, não tinha como eu ir até a universidade porque já era quase 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, né? Então, foi assim, muito desesperador. Resumindo, né, a coordenação me respondeu depois de muito tempo. E eles falaram, olha, você vai ter que enviar uma solicitação de requerimento e tudo mais. Aí eu expliquei toda a situação e ele falou, não, então aí já é outra coisa que você precisa encaminhar, já é uma outra documentação, enfim. E aí no outro dia, não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha só que encaminhar a documentação e aguardar. E aí no outro dia eu decidi conversar com a universidade, né, com a coordenação, para saber o que eu poderia fazer a mais, além de só esperar. E aí a pessoa que me acompanha me orientou, eu fui atrás da ouvidoria, né, de atendimento e tudo mais. E aí depois eu fui atrás da Câmara de Graduação, enfim. E aí eu fui atrás de todo mundo e a Câmara de Graduação veio me responder uma semana depois. Mas vou só explicar pra vocês o que acontece quando você é jubilado antes da gente continuar daqui, né? Você pode ser jubilada por vários motivos, né? Você pode ser jubilada por faltas, por reprovar em todas as matérias, por várias coisas podem acontecer e você ser jubilada. No meu caso é porque eu perdi o período, né, não me formei no período que era para me formar, então eu tinha que fazer essa solicitação e eu não encaminhei ali no período certo. E quando isso acontece, o seu vínculo ele é cancelado. E aí você tem que enviar uma documentação explicando o que aconteceu. E aí o seu caso ele vai ser encaminhado para esse setor que é a Câmara de Graduação. E eles vão julgar o seu caso, né? Eles se reúnem lá com outras pessoas, enfim, da universidade. E eles vão analisar o seu caso, ver o que foi que aconteceu. E aí eles vão julgar se eles vão te dar mais uma chance ou não. Então, o meu caso ia passar por esse julgamento, né? Mas não é, tipo, do jeito que a gente quer, né? As coisas não saem como a gente quer. Então, eu enviei toda a documentação, eu justifiquei, expliquei que foi uma falta ali de atenção, que eu perdi o prazo e bababá. E expliquei que só faltava uma matéria, um TCC. E aí eu lembro que o pessoal que me acompanha na CIA falou assim, Aline, já aconteceu de pessoas não conseguirem. E eu falei, como assim? Como assim? E ela falou, já aconteceu, mas no caso de outras pessoas é porque tinham muitas matérias ali pra concluir, né? No meu caso, eu tô no final, gente. Faltava só uma matéria e o TCC. Falta ainda, né? Porque eu ainda não terminei. Enfim. E aí, foi isso. Eles se reúnem uma vez por mês. Então, uma vez no mês é feita aí essa reunião para eles julgarem. Então, eu literalmente passei todas as minhas férias, minhas férias ali no mês de agosto, angustiada, porque eu não sabia. O dia da reunião, que ia ser no dia 19, eles fizeram a reunião, obviamente, mas não julgaram o meu caso. E aí eu tive que esperar mais tempo ainda. Enfim, e aí eu perdi quase 3 semanas de aula, porque eu não tinha... saber quem era o professor que ia dar aula, a coordenação não falava, não explicava nada. Então, assim, perdi 3 semanas de aula, eu tô com 14 faltas, eu acho. Quase um mês de aula, que na verdade que eu perdi, né? Então, eu tô com muitas faltas. Mas, no final, deu certo. Eles aprovaram, avaliaram, aí quase 2 meses depois eles avaliaram.
o meu caso e foi aprovado e eu voltei. Pra glória de Deus, eu voltei aí para a universidade e tô concluindo agora a minha faculdade. Em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus. Confesso que não é fácil, não está sendo fácil ter que me formar e passar por todo esse processo de abundância e ainda assim continuar trabalhando. Confesso que não está sendo fácil, mas glória a Deus por tudo, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu quero explanar algo que foi uma experiência para mim, né? E aí veio na minha mente todos os vídeos que eu gravo falando sobre momentos de dificuldades. E você ser grato a Deus por tudo, né? E eu lembro que quando eu vi aquele status como cancelado, eu fiquei assim... Foi muito desesperador, né? Você lutar tanto para conquistar um sonho, sabe? Você sonhou tanto com aquilo, você batalhou tanto para chegar até onde você chegou e de repente do nada, por um descuido seu também, né? Você acaba perdendo o que você tanto lutou. E eu lembro que eu chorei muito, eu chorei horrores em casa e meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Embora eu esteja indo para a Alemanha, né, e de certa forma é algo bom, mas foi algo que eu sonhei, que eu fiz, que eu busquei, que foi os meus esforços que me levaram até onde eu cheguei. Então, assim, foi nesse momento que eu realmente coloquei em prática tudo aquilo que eu já venho falando aqui no YouTube sobre você ser grato a Deus por tudo. E eu lembro que no mesmo dia, no meu desespero, no meu coração eu sentia que ia dar certo, né? Óbvio que nós somos humanos. Humanos, a gente acaba olhando pelo lado com os olhos carnais. Mas quando eu comecei a olhar pelos olhos espirituais, eu sabia que Deus estava no controle de tudo. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus e eu falei, Senhor, tudo passa pela sua permissão. Se o Senhor está permitindo, se o Senhor permitiu que eu me descuidasse, que tudo isso acontecesse, é porque o Senhor tem um propósito. E tudo bem se não for para me concluir a universidade. Tudo bem, eu aceito. Mas no fundo do meu coração, eu queria concluir. Então eu disse, Deus, eu vou fazer a minha parte, vou correr atrás, vou enviar a documentação e eu vou deixar o resultado com o Senhor. Então, confiar em Deus no momento de dificuldade é algo assim que só quem vive e quem decide confiar sabe. Então, eu pude viver na pele tudo aquilo que eu falo aqui, né? Mesmo em momentos difíceis, a gente precisa ser grato. E eu sempre orando e falando, Deus, eu sou grato por todas as experiências que eu tive na universidade, pela oportunidade de ter estudado. Se não for da tua vontade eu concluir, tá tudo bem, mas o que valeu a experiência, a oportunidade, o meu erro não anula, nunca vai anular o milagre que o Senhor fez para eu chegar até aqui. Então, eu fui muito grata, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, né? E o resultado, quando saiu, eu só sabia glorificar a Deus, porque de fato, sem Ele, a gente não é nada. Então, hoje eu estou aqui estudando. Orem por mim, porque, como eu falei, não é fácil, tenho grande dificuldade com cálculos e eu tô tendo matéria de cálculo. Se arrependimento matasse, eu deveria ter pagado essa matéria lá atrás, durante a pandemia, mas tá tudo bem. Agora é correr atrás e fazer a minha parte e deixar novamente o resultado com Deus. Eu sempre falo que o possível a gente faz e o impossível a gente deixa com Deus. E o que é o possível? O possível é eu estudar, correr atrás, né, fazer as provas, tudo bonitinho. E o resultado é com Deus. Então, milagres acontecem e eu creio e eu compartilho com vocês aqui sempre os milagres que Deus faz na nossa vida. E é isso. Em final do ano vamos ter aí, em nome de Jesus, a conclusão de tudo isso, um fechamento de um ciclo.
e viver novas experiências lá na Alemanha, eu creio. Não vou colar grau, infelizmente, porque não vou estar aqui para colar grau, mas eu queria muito tirar as fotos de formatura, mas glória a Deus por tudo. Deus sabe de todas as coisas, né? É um sonho, mas um sonho que nem sempre não sai como a gente quer e tá tudo bem. Então é isso, eu vim contar aqui pra vocês, eu tô emocionada, gente, calma. Ai, meu Deus. Bom, gente, então é isso, eu vim compartilhar. Quando isso aconteceu, ninguém sabia do que tinha acontecido, não contei absolutamente pra ninguém, a não ser meu esposo, só ele que sabia. E duas amigas minhas que estudaram comigo na faculdade, mas ninguém sabia, porque tem coisas que a gente precisa passar em segredo, em secreto, sabe? Só você e Deus. Então eu não compartilhei antes, quando tudo isso aconteceu, eu tô compartilhando agora porque eu senti que era o momento de compartilhar. Então eu tô aqui pra contar que mais uma vez Deus fez um milagre na minha vida. E estamos aqui para contar a vitória e dizer que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E é isso. Para quem estava curioso para saber o que de fato aconteceu, foi isso. E torçam por mim, orem por mim para que eu consiga concluir essa faculdade e contar a vitória lá na frente, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do que eu contei, né, da minha experiência, mais uma experiência. E quem sabe aí eu chego aqui com o diploma. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!